A igreja, o dono da igreja é o Senhor Jesus. Nada fica escondido aos olhos do Senhor nosso Deus. O Senhor, que vê todas as coisas, ele não somente vê, mas ele também age, meu amado irmão. Pois é, e agindo o Senhor, quem impedirá? Neste conteúdo que nós vamos assistir, a cantora Sofia, uma serva do Senhor, ela vai falar acerca que Deus, meus amados irmãos, está colocando tudo à tona. Você concorda com a cantora Sofia? Nós vamos então assistir esse vídeo, porque o que ela vai falar, provavelmente você já tem ouvido dizer aí em outros vídeos, em algumas ministrações, mas é algo muito sério. E na continuação deste conteúdo, um pastor da República Dominicana, ele traz para nós, amados irmãos, algo profundo sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o arrebatamento. Eu peço a você que fique até o final para você colocar aqui se você concorda com o que o pastor da República Dominicana, o pastor Ed, ele está trazendo para nós sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Cristo. Ele fala acerca de todos, não é um presidente, de todos os presidentes. Bom, vamos lá assistir esse vídeo? Sejam todos bem-vindos, eu sou a missionária Andréa Brandes. Shalom, shalom. Tem o anjo da igreja, aquele que Deus colocou na frente por vontade dele, mas muitos já saíram da direção dele. Muitos foi consagrado, chamado por ele, mas já saíram da consagração, já não estão mais consagrando ao Senhor, não estão mais separados para Deus. Já negociaram a fé, negociaram o chamado, negociaram a unção, já contaminaram o altar, já não é mais azeite puro, descido da oliveira, já é azeite misturado. Já estão fazendo da igreja negócios com o homem da terra, trocas de favores. Você me dá X e eu dou Y. E a noiva do Senhor não é prostituta. Ai, xaramagaçu. A noiva do Senhor é pura. E ele não aceita que venda a sua igreja com homens corruptos, sujos. Homens que são, às vezes, até pedófilos. Homens que é casado com homens. E vice-versa. A noiva do Senhor é pura. E a igreja do Senhor tem que reagir, orando, consagrando, não se contaminando e protestando contra o pecado, protestando contra a mentira. O negócio que está contaminando é a gente se conformar. Ah, é assim mesmo, Jesus está voltando, mas não se contamine, não se venda, não se renda. Muitas pessoas já venderam a troca de cargo, de ter status, de ter casas, mansões, carro. Mas olha o que está acontecendo aí. Deus está colocando tudo à tona. Antes governava no espaço, no mar, agora governa as nações. Antes controlava o político, agora ele é o governante, em um corpo humano, governando o mundo. E a Bíblia chama a ele de iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição, que o mundo recebeu porque não quiseram crer na verdade, nesta que eu estou ensinando. E que todos os homens de Deus ensinam. Vai colocar uma marca, vai ter o domínio do mundo inteiro. Todos os presidentes vão se inclinar e o que ele disser é o que eles vão fazer. Então, 7 anos governado pela maioria selada. Os que não se selaram, correndo pelas montanhas, comendo o que aparecer nos montes. Ninguém pode falar de Cristo. Todo aquele que falar de Cristo, ele mata. Todo o mundo tem que adorar o anticristo. E quem não quiser adorá-lo, correndo pelas montanhas por sua vida, 7 taças da ira, uma taça por ano será derramada. Você não pode aparecer em um baile todo amarrotado ou de bermuda e chinelo. Minha alma louva a glória. Não, que eu sou assim. Tirem esse louco daqui. Tirem esse louco daqui. A Bíblia fala disso, que o rei saiu para ver o casamento de seu filho e saiu para ver os convidados e achou um que não estava vestido para o casamento. E o rei foi falar com ele. O rei representa o pai que preparou o casamento para seu filho. O filho é Jesus Cristo. A noiva é a igreja, nós. E diz que ele foi ver os convidados e viu um que não estava vestido para o casamento. E ele nem sequer mandou um servo perguntar por que ele estava assim.
Ele se incomodou tanto que o próprio rei foi falar com ele e lhe disse: Homem, e como você está aqui assim sem estar vestido para o casamento? Ou seja, você não tem respeito por nada. Te convido ao meu palácio real e você vem como um mendigo, como um louco, como um viciado. O que é isso? Pois eu coloquei roupa lá para todos os meus convidados. E como você vem? E ele, imagino eu, que disse: Ah, não, que eu sou assim, que eu não me... Ah, pois está bem. Chamou os servos e disse: Prendam-no de pés e mãos e lancem-no nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, ao nome de Cristo. Glória a Deus. As trevas exteriores na Palestina. É a escuridão da noite em meio a um inverno frio onde tudo está congelado lá fora. Dentro das casas há uma temperatura agradável por causa da lareira e dessas coisas que eram os aquecedores daquela época. Mas aquele que era colocado para fora acabava morrendo ali de tanta tortura, porque começava a tremer como um pinto, pois o frio começava a congelá-lo e ele batia os dentes. Você sabe que quando está com muito frio, você começa a tremer. Então o rei disse: Lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Isso é uma tipologia também de que, naquele dia, todo aquele que não for aceito será rejeitado e muitos deles cairão no inferno. O inferno é uma tipologia da ausência de Deus, da rejeição de Deus. O fogo do inferno é uma tipologia do frio que havia na Palestina. Os que caírem no inferno vão ranger os dentes, mas não de frio. Eles vão gritar. É do calor e do fogo que estará matando-os. Ao nome de Cristo. Ao nome de Cristo. Então ali vemos como o próprio Pai ordenou que o tirassem. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, com essa introdução que estou lhe dando, quero dizer que não haverá chance. Aquele que não estiver pronto, nem sequer será levado. Não é que vamos levar você para ver se deixam você entrar. Não, isso não é uma loteria. Isso não é para ver se você tem sorte. Isso não é um teste de elenco. O arrebatamento da igreja não é um teste de elenco. Vamos levar todos e avaliar lá, e o que não servir, nós devolvemos. Não é que não vão devolver, porque não vão nem levar. Portanto, é preciso estar inscrito no livro da vida, é preciso estar em santidade, é preciso viver no Espírito. E o cristão que não viver no Espírito de Deus não estará em santidade, porque quem convence do pecado é o Espírito Santo. Nem o pastor convence do pecado. O pastor prega ou ensina e você se sente convencido de pecado. Não foi o pastor, foi o Espírito de Deus que fluiu quando o pastor estava pregando e tocou seu coração com a palavra que ele mesmo colocou no pastor para motivá-lo a se ativar, a se alinhar, porque ele não quer deixá-lo. Mas o fato de Deus não querer deixá-lo não significa que ele vai levá-lo. A misericórdia de Deus não é levá-lo. A misericórdia de Deus é prepará-lo para não deixá-lo. Mas o seu trabalho é deixar que Deus o prepare. É entrar em acordo com o Espírito Santo e não resistir ao Espírito, não entristecer o Espírito. Amém. Não negligenciar o seu relacionamento com ele. Então, se você estiver pronto quando o Senhor mandar buscá-lo, e ele mandará buscá-lo com anjos, você não vai simplesmente partir do nada. Não, não é assim. Os anjos virão nos buscar e eles verão aqueles que têm as marcas, e todos os que estiverem marcados, eles pegam e os levam. Louvado seja o nome do Senhor. Então, são transformados nos ares. Aqueles que estiverem vivos serão transformados em um abrir e fechar de olhos. Passarão de um corpo mortal para um corpo imortal, semelhante ao dos anjos ou ao do Senhor Jesus Cristo quando ressuscitou. Um corpo incorruptível significa que não vai envelhecer. Incorruptível significa que não vai adoecer, que não vai sentir fome, que não vai ter depressão, que não vai morrer. Isso é o que significa incorruptível. 100 anos, 200 anos, 500 anos, 1000 anos, 10.000 anos e o corpo continua com 25 anos. Glória. Jovem eternamente. Minha alma louva que ele vive. Louva que ele vive. Os dentes não vão apodrecer. Minha alma adora a glória. Ei, você aqui com uma batalha, se não escovar os dentes, já está doendo um dente. A carne aproveitando, você com uma batalha, não vai ficar velho, não vai ter uma ruga. Não vai se enrugar. Você acha que quando aquela campainha, quando aquela trombeta tocar, eu vou ter 52 ou 60 anos? É jovenzinho que eu vou ficar. Minha alma louva a glória, louva que ele vive. Que a velhice, irmão, é parte da decadência que sofremos. Parte da morte espiritual, do pecado, da doença, todos esses problemas que os seres humanos sofrem de decadência, tudo isso é parte da separação que tivemos no princípio com Deus. Mas como Cristo veio para unir o homem a Deus, para reconciliá-lo, ele não somente vai devolver a oportunidade de viver com Deus, mas vai lhe dar os privilégios que Deus preparou para que o homem os tivesse desde o princípio. Mas o homem não os tomou porque fez uma má escolha. Muita gente se pergunta, e por que Deus permitiu que o diabo enganasse a Eva? Por que ele não matou o diabo? Porque a criação de Deus precisa escolher. Então, foram colocadas duas árvores no jardim para que pudessem escolher. Colocaram a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que em uma palavra mais curta, podemos chamar de árvore da morte. Ó, para aqueles que não sabem o que é a árvore da morte, a árvore da separação de Deus, para que quem quisesse se separar de Deus tivesse a opção de fazê-lo. Quem quisesse ser independente de Deus, aquela era a árvore. Eu gosto de esclarecer as coisas, porque as pessoas, se não lhes explicamos, ficam como que perdidas no limbo. A árvore da independência de Deus era aquela. Quem quiser ser independente, quem não quiser que Deus o governe, coma dessa árvore. Quem quiser que Deus o governe e quiser estar sempre com Deus, fazer o que Deus diz e viver para Deus, coma da árvore da vida. Era uma decisão eterna. As duas árvores tinham um caminho. Então, como eles eram os pais da criação, Adão e Eva, a decisão que tomassem entre as duas definiria a eternidade deles e das gerações que viriam deles. Se eles tivessem comido da árvore da vida, toda essa história não existiria. Eles teriam passado diretamente ao cumprimento de que Cristo nos governasse. O diabo já teria que ser lançado ali mesmo no lago de fogo. Por quê? Porque ele fracassou. O homem fracassou. A criação de Deus não lhe deu ouvidos. Comeu da árvore da vida. Em vez de comer da árvore que ele disse, decidiu que Deus o governasse. Mas como o homem, com uma pequena conversa que teve com o diabo,
Com uma serpente que caminhava, tinha pés, estava ereta, de pé, falou com a mulher, Satanás a usou, falou com a mulher e a mulher acreditou nele de imediato, jogou o que Deus disse por terra e comeu da árvore. Com a armadilha, o homem foi separado de Deus. Deus poderia ter destruído o homem ali mesmo, esquecido dele, deixado que o diabo fosse seu dono eternamente. Mas Deus não gosta de perder. Ele tinha um plano antecipado para que, como o homem se divorciou dele, as gerações que vieram dele e o próprio que o fez, tenham a oportunidade de recuperar o que o diabo roubou. E esse é Jesus Cristo. Então Cristo, na primeira vinda, veio para apresentar seu corpo e sua vida como propiciação para pagar o erro que o homem cometeu ao se separar dele. Ele o resgata, o compra com seu sangue, com sua vida. Agora, todos os que vêm a Cristo entram nessa reconciliação. Mas, na segunda vinda, ele virá para reinar na terra por 1000 anos para demonstrar que o homem não soube governar. Foi-lhe dada uma oportunidade porque ele queria demonstrar que podia viver sem Deus. Por isso, foi-lhe dada essa oportunidade. Milhares de anos o homem governando, e nunca demonstrou que servia para governar. O diabo também queria governar e ele terá uma oportunidade de governar aqui na terra. Serão dados 7 anos ao diabo. Glória a Deus que não lhe darão mais tempo, porque se ao homem deram 7.000 anos e ele fez este desastre, imagine o diabo governando 7.000 anos. Então o diabo, muito em breve, vai governar aqui na terra por 7 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes de governar esses 7 anos, a igreja que tem sido fiel ao Senhor será arrebatada. Quantos dão glória ao Senhor? Ou seja, nesses 7 anos o diabo vai governar todos os que rejeitaram a Cristo. Vamos ver como eles se saem. E quando o diabo os governar, bendito o nome do Senhor, depois desses 7 anos Cristo vem, derruba o anticristo ou o filho do diabo, estabelece-se e governa este mundo por 1000 anos. Então, vamos começar a ler biblicamente. Diz assim, a segunda vinda de Cristo ao mundo é a esperança bem-aventurada do crente. Tito, capítulo 2, verso 3. Aleluia. Amém. A palavra de Deus será lida sob a comunhão do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Diz assim, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam reverentes em seu modo de viver, não caluniadoras, não escravas de muito vinho, mestras do bem. Amém. O arrebatamento da igreja, primeiramente se verificará o arrebatamento da igreja, que incluirá os mortos em Cristo. Quem serão ressuscitados? E aos que vivem em pureza e santidade. Quem serão transformados em um abrir e fechar de olhos? Para estarmos todos com o Senhor para sempre. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4. 16 ao 18. Amém. Diz assim, porque o Senhor mesmo, com voz de comando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que vivemos, os que tivermos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Amém. Ali o apóstolo Paulo ensina que haverá 2 grupos no levantamento da igreja, que ocorre antes da vinda de Cristo, da segunda vinda. A primeira já veio, ele se foi. Ele disse que voltaria para nos buscar e virá na segunda para reinar. Então, no levantamento da igreja, são 2 grupos de cristãos que irão. Primeiro grupo, os mortos em Cristo. Todos os cristãos que morrerem antes de Cristo vir ou de Cristo mandar buscar a igreja, esse grupo ressuscitará. Todos os mortos do mundo inteiro que morreram servindo ao Senhor e que morreram agradando a Deus, que morreram com sua marca na testa, que não estavam mal no momento de sua morte, que deram frutos dignos de arrependimento, que se guardaram, que não viverão uma vida dupla. Frios diante de todo mundo e quentes com Deus por trás, pecando em segredo, cuidando-se dos homens, mas não se cuidando de Deus. Então, são pessoas tolas, porque se Deus te vê em todo lugar, como é que você vai? Não se cuide dos homens, cuide-se de Deus, e os homens não vão te condenar. Que homem vai te mandar para o inferno? Não, cuide-se de Deus, pois Deus sim vai te mandar para o inferno, vai te mandar direto. Então, o que você tem que fazer? Viver uma vida em santidade, cheio, orando para que o Espírito de Deus te dê forças para ser fiel a Deus. Se você vive buscando a Deus, o Espírito de Deus te santifica a cada dia. No dia em que você não o busca, os demônios vão te deixar mal. Os demônios vão te fazer ficar com raiva, vão te colocar em depressão, vão te fazer olhar o que você não tem que olhar. Mas se você se levanta cedo para buscar a presença de Deus e ler a palavra, você vai viver esse dia fiel diante de Deus. Orar não é coisa de 2 ou 3 minutos, é lançar-se ali até que você se encha de Deus. Se tiver que durar 1 hora, faça isso, ou 2 horas, 1 hora e meia. Você tem que se ajoelhar, e não é para dormir, é para falar com Deus, para chamá-lo, adorá-lo, para dizer, vem sobre mim, pois não posso ir ao trabalho sem ti. Não posso viver um dia neste mundo sem a tua presença. O pecado está em toda parte. Você entra em um supermercado e as mulheres andam assim, tipo, olhe para mim, me deseje, me convide para fornicar. É assim mesmo. Este mundo virou um disparate. Você entra em um carro, um bruxo se coloca ao seu lado fazendo uma maldição, para que todos que estão ali se matem. Você entra em um ônibus indo para uma cidade, um bruxo está jogando uma maldição no ônibus para que todos se matem no caminho. Então, quem não anda cheio do Espírito Santo vai ser parte do trabalho que o diabo está fazendo para matar, roubar e destruir as almas. Mas quando você sai revestido de Deus, tudo o que o diabo fizer contra você não vai funcionar, porque você vai andar com a luz de Deus sobre você, a presença do Espírito Santo e anjos ativos te defendendo. Mas no dia em que você não ora, você sai sozinho para a rua. E escute, você anda por aí sem anjos e sem o Espírito Santo. No dia em que você não quiser orar, é melhor não sair, fique em casa, você está em perigo. Porque quando menos espera, vem uma alta voltagem, estraga a geladeira, você vai lá, encosta nela e leva um choque que te manda para o outro mundo, e você acorda no inferno pegando fogo. Ah, mas o que aconteceu? Eu só fui buscar um pouco de água gelada. Aspas, olhe para mim aqui. Minha alma louva a glória ao nome de Cristo. Ao nome de Cristo. Do jeito que eu estou falando. Porque a nossa vida é um instante. Temos que estar prontos todos os dias. Então, os que morrerem em Cristo, os que morrerem bem com Cristo, terão o privilégio de serem os primeiros a serem ressuscitados. Depois que eles forem ressuscitados, que o Cristo Redentor se manifeste e todos os mortos que estão no Senhor saiam, e os bruxos que estão fazendo feitiçaria saiam correndo ao verem essas tumbas explodindo e saindo aqueles homens e aquelas mulheres cheios da glória de Deus. Os coveiros, aqueles que estão enterrando os mortos, quando virem todas aquelas pessoas saindo dali, voando para cima.
Então, quando eles forem revestidos de glória e começarem a subir, então nós que estivermos vivos. Aqueles que estiverem vivos, aqueles que estamos de verdade no Evangelho, então ele vem para nos levantar e nos transformar também. Note, quando eu digo transformar, não digo que vão te transformar de um pecador em um santo. A transformação que a Bíblia te diz não é essa. Essa transformação é agora que você tem que tê-la, arrependendo-se você do pecado. Essa transformação é você deixando o pecado por sua decisão de buscar a Deus. A mudança, a transformação na sua mente vem da sua decisão e do seu esforço de buscar a Deus. Essa transformação é aqui. Mas quando Cristo mandar buscar a igreja, a transformação que fala aqui é de um corpo mortal para um corpo imortal. De um corpo que envelhece para um corpo que não envelhece. De um corpo que não pode ver a Deus. Para um corpo que sim poderá vê-lo. Louve que ele vive. Glória a Deus. Este corpo não pode ver a Deus. Aliás, este corpo até para ver um anjo, a gente tem. Para ver um anjo tem que ser preparado por Deus, porque este corpo não está preparado para ver a glória divina. Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem que ser preparado primeiro, passar por uma experiência em que Deus te prepare para que você veja, com todo engano. Não se manifestará até que venha a apostasia. Isso já está aqui. A apostasia é o desvio da verdade. E estamos no tempo mais alto de apostasia. Agora dizem que Jesus não é Deus. Que o diabo não existe, que o inferno não existe, que a igreja não será arrebatada, que a salvação não se perde. Minha alma louva a Deus. Que você não tem que se santificar para se salvar, que a única coisa que você tem que fazer é aceitar a Cristo. Ou seja, se você aceita a Cristo e crê que Cristo é o Filho de Deus, você pode continuar fornicando, adulterando, bebendo. Você pode continuar sendo o mesmo diabo de sempre, só que agora você é um diabo cristão. Perdão por eu dizer assim, mas é assim que estão os mestres de agora. Os pastores de lá da televisão e de todas as partes. É assim que eles estão. Isso não é por graça, a salvação não se perde. Pois se não se perde, eu posso até usar drogas, e não tem. Se a salvação não se perde, o cristão pode usar drogas. O cristão pode fumar narguilé, vape. Senhores, o evangelho de hoje faz de tudo. Os cristãos de hoje estão tocando no altar e, depois que tocam o devocional, descem para tomar uma cerveja, uma corona, e depois continuam tocando. Os músicos de hoje, os músicos dos cantores cristãos, a maioria são ímpios. E depois que tocam um show cristão e os cristãos estão lá dizendo que estão dançando no espírito, eles saem de lá para tocar com o Ômega. Por quê? Porque o evangelho de hoje é assim e você não pode dizer nada, porque você é um assassino. Eles pegam o versículo bíblico que diz que aquele que murmura contra seu irmão é homicida. Mas é que não querem ser chamados de ímpios pelo que estão fazendo. Hoje não se pode corrigir ninguém, porque se você diz a verdade, você é um religioso, um extremista. Que digam o que quiserem. Eu vou mandar mísseis em tudo. Mísseis em tudo. Minha alma, quem não quiser me ouvir que vá para a lua. Minha alma, a minha precisa ouvir enquanto eu estiver vivo. É preciso me ouvir. Isso foi Deus quem me mandou, porque a palavra tem que ser ensinada. A gente não pode ficar aqui tendo medo de todos esses ímpios do diabo que vieram corromper o evangelho e estão fazendo um grande trabalho para Satanás. Esses pastores que estão ensinando a se divorciar, que não tem nada, né? E então a gente é o estúpido, eles são os intelectuais. A Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. O que é um divórcio? Uma ruptura, uma destruição de uma família. Ou seja, isso é do diabo. E como você diz que a obra do diabo é de Deus? Você não pode me dizer que a obra do diabo é de Deus. Porque se o divórcio é uma destruição do lar e da família, como você diz que Deus aprova o que o diabo faz? Silêncio. Deixo isso como tarefa de casa. Nunca o Espírito Santo vai fazer a obra do diabo. Nunca. Nunca. Roubar, matar e destruir. Nunca o Espírito Santo fará isso. Nunca fará. Porque o Espírito Santo não trabalha para o diabo. Ele trabalha para Cristo. E Cristo veio para que tenham vida e vida em abundância. Amém. Mas para ter vida e vida em abundância, é preciso se arrepender. É preciso se afastar e se converter. Se continuarmos na mesma, não vamos a lugar nenhum. Seremos destruídos junto com Satanás e seus anjos. Seremos enviados ao fogo eterno. Quantos querem ir para o fogo eterno? Ninguém quer ir. Ah, bom. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja foi com Cristo. Ficou outro grupo aqui. E a igreja que se guardou, foi. Aqueles que brincam com isso ficaram. Então, passam-se 7 anos. O filho do diabo. Governando o mundo, porque o diabo já foi removido do segundo céu e agora está na terra. Está totalmente na terra governando o mundo. Antes governava no espaço, no mar, agora governa as nações. Antes controlava a política, agora ele é o governante. Em um corpo humano. Governando o mundo. E a Bíblia chama ele de iníquo, o homem do pecado. O filho da perdição. Que o mundo recebeu porque não quiseram acreditar na verdade, nesta que eu estou ensinando e que todos os homens de Deus ensinam, porque não quiseram acreditar na verdade. Então, quando a mentira vier, vão acreditar na mentira. Vão queimar toda a Bíblia. Essa será uma das primeiras ordens que ele dará. Quando tomar o poder, colocará uma marca, terá domínio do mundo inteiro. Todos os presidentes vão se curvar e o que ele disser é o que eles farão. Então, 7 anos governado por ele, a maioria selada. Os que não se selaram, correndo pelas montanhas, comendo o que aparecer nos montes. Aleluia. Ninguém pode falar de Cristo. Todo aquele que falar de Cristo, eles matam. Todo mundo tem que adorar o anticristo. E quem não quiser adorar, que corra pelas montanhas por sua vida. Então, nesses 7 anos, a ira de Deus estará caindo sobre o mundo. 7 taças de ira. Uma taça por ano será derramada na terra. 7 selos. Um selo a cada ano. O cordeiro abrirá. Catástrofes como nunca se viu. Então, aqui, quem não for morto pelo diabo, será morto por Deus. Isso será um caos aqui, porque de um lado o diabo e de outro os juízos de Deus para os que quiserem agradar ao diabo. Mas como a igreja não estará aqui, nós estaremos comendo nas bodas do cordeiro, celebrando.
Assim como no Egito, os hebreus estavam comendo cordeiro e ervas amargas, enquanto a morte matava um primogênito de cada família. Ou seja, no Egito todos os lares, desde o faraó até o servo, estavam em velório. Você pode imaginar uma nação inteira em velório no mesmo dia? É isso é forte. Todas as casas gritando um morto. Se haviam 2.000 lares, 2.000 mortos. Se haviam 10.000 famílias, 10.000 mortos no mesmo dia. Isso foi o que aconteceu no Egito, porque não queriam deixar os israelitas saírem. Mas enquanto eles gritavam, os hebreus sacrificavam o cordeiro. Isso é uma tipologia do que vai acontecer aqui quando vier a grande tribulação. Enquanto o mundo está se despedaçando aqui embaixo e há um tormento. Que é pior que qualquer filme de terror. A igreja estará no céu celebrando as bodas do cordeiro. Exalte porque ele vive. Exalte porque ele vive. E não vamos chorar por ninguém, pois estaremos nos regozijando lá. Aqui embaixo, grito, grito. E nós lá em cima, santo, santo. Lá em cima, para ver se você está aqui. Este rapaz está. Este rapaz não quer que digam nada a ele aqui embaixo. É para lá em cima. Nós lá em cima, irmão, comendo da árvore da vida e tudo o que Deus quiser nos dar. Tudo o que Deus quiser nos dar, desfrutando de tudo o que Deus tiver lá no céu, desfrutando das mansões, conhecendo a Nova Jerusalém, nadando no mar que existe lá. Dançando lá em cima diante do trono. Aleluia. Uma vez para sentar no trono ao lado de Cristo. Ele diz isso na palavra. Se você não quiser acreditar, ele diz. Ele diz em sua palavra que a todo aquele que vencer, ele dará o direito de sentar-se em seu trono, assim como ele venceu e sentou-se no trono com seu pai. Você que acabou de assistir este conteúdo, me conta aqui, você acredita na segunda vinda de Yeshua, do nosso Senhor Jesus? Você acredita no arrebatamento? E essa ministração que nós acabamos de assistir aqui com o pastor Ed da República Dominicana? Conta aqui para nós nos comentários. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Deus vos abençoe.